E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Fernandes e nesse vídeo eu quero falar sobre o que é a graça de Deus. Talvez você já conheça aquela definição que diz que a graça é o favor imerecido de Deus, e isso é verdade. Mas hoje eu quero dar uma explanada um pouquinho melhor acerca desse assunto para que você possa entender o fundamento. Amém? Nós recebemos o perdão que nós não merecíamos, porque Jesus Cristo, ele recebeu uma punição que ele também não merecia. Ele se tornou culpado pelo meu pecado e eu me tornei inocente pela santidade dele que foi depositada na minha conta. Ele assumiu o meu lugar. Para quê? Para que eu recebesse a vida dele e a graça dele. E aquilo que eu era incapaz de fazer, ele me deu de graça. Deus, ele criou Adão e Eva. E Deus criou um jardim maravilhoso, colocou Adão lá, colocou Eva lá. E falou, olha, tem uma árvore lá no meio daquele jardim, não coma dela, porque o dia que vocês comer dessa árvore, vocês vão morrer. Eva foi lá e comeu, deu para Adão, os dois comeram. E eles morreram espiritualmente primeiro e depois fisicamente. Morte significa separação. Deus não podia mais morar, habitar em Adão e Eva por causa do pecado. Então eles foram separados de Deus, morreram e ninguém poderia reparar o dano do pecado de Adão. E a Bíblia diz que o pecado passou por todos os homens, por um homem o pecado entrou no mundo, que foi Adão. E a morte, o pecado e a morte entrou no mundo através de um homem, que é Adão, e passou por todos os homens, por isso todos pecaram. E a Bíblia diz que desde Adão até Moisés, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta onde não há lei. Então, onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então, o que aconteceu? Quando Adão pecou, o pecado estava ali no mundo e passou por todos os homens. Todas as pessoas que nasceram depois de Adão, eles nasceram com uma semente pecaminosa dentro do coração deles. E eles eram pecadores, eles eram impuros, eles eram corruptos, eles eram injustos. Porém, onde não há lei, o pecado não é levado em conta, diz a Bíblia. Então, o que Deus fez? Quando Moisés veio, eles estavam nessa situação. Eles eram pecadores, porém eles se achavam justos. Eles eram imorais, porém se achavam, não se achavam nessa condição. E Deus queria mostrar para eles que eles não eram bons, que eles não eram justos, que eles não eram puros. O que Deus poderia fazer? Onde não há lei, o pecado não é levado em conta. O que Deus fez? Eu vou criar uma lei para mostrar para eles como um espelho, vou colocar na frente deles, para que quando eles tentem cumprir a lei e não consigam, eles vejam que eles não são bons. Essa era a ideia de Deus. É provar para eles que eles não eram bons, mas eles pegaram a lei que foi dada para provar para eles que eles não eram bons, e com a lei eles tentam provar para Deus que eles são bons. Você entendeu? Que eles não entenderam. E hoje as pessoas também que não entendem a graça de Deus, elas estão tentando provar para Deus que elas são boas. Elas estão querendo parar de fazer isso, parar de fazer aquilo para merecer a salvação. E isso ela nunca vai conseguir. Por quê? Porque a lei, ela exige perfeição. Ela não exige mais ou menos, cumpra esse mandamento ou aquele. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz assim, se você obedecer em todas essas coisas e obedecer todos os mandamentos, o Senhor vai te abençoar. Mas se você desobedecer a lei e desobedecer aquilo que o Senhor te ordena, você será amaldiçoado. E Tiago, ele diz, em Tiago 2, versículo 10, diz assim, que se você quiser se achegar diante de Deus com o seu próprio mérito, com a sua própria justiça, você tentar se justificar diante de Deus, mas você tropeçar em um só ponto, a Bíblia diz que você será culpado por todos. Então não adianta você tentar merecer a salvação, querido. Se você tentar se justificar diante de Deus, falar, eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo, eu não faço isso, mas se você mente, é como se você fosse culpado por todos os outros também, pelo conjunto todo.
Então todos nós somos culpados por todos. Nenhum de nós merecemos a salvação. E por isso que Jesus disse, quando ele veio, ele diz assim, olha, eu vim cumprir a lei, eu não vou tirar nada, nem um tio, nada da lei. Eu vou cumprir. Ele cumpriu toda a exigência da lei. Por quê? Para que aquilo que você... Porque ele assumiu o seu lugar, a morte que você deveria pagar, o preço pela penalidade do seu erro, do seu pecado, Jesus assumiu. Quando Adão pecou, Jesus assumiu que ele traria o homem de volta para Deus. Ele morreu espiritualmente, ele se afastou de Deus e o único que poderia te trazer de volta não é um conjunto de regras como a lei que pudesse fazer você merecer. Mas aquilo que você era incapaz de fazer, Jesus assumiu o seu lugar, foi lá, cumpriu toda a exigência da lei e pagou tudo. Amém? Ele te perdoou, nós fomos perdoados, mas Jesus foi culpado, se tornou culpado. Ele não era culpado, mas a minha culpa foi colocada nele e ele pagou toda a dívida que eu não poderia pagar. Amém? Isso é a graça de Deus. Por isso ele morreu. Ele cumpriu a lei. Para quê? Porque você não era capaz de cumprir tudo. E não adianta você cumprir algo que você acha que é tipo muito pecado ou pouco na sua concepção, mas para Deus é tudo igual. Mas se você, não adianta você falar assim, eu não faço tal coisa que você julga muito escabrosa. Mas se você faz um pecadinho, você também é culpado por todos. E você também não merece ser salvo por você mesmo. Mas para que, como você não era capaz, Jesus veio, assumiu o seu lugar e pagou o preço que você não poderia pagar. Isso é a graça de Deus. Amém? É você receber aquilo que você não merecia, que é o perdão do seu pecado. E Ele fez tudo isso por nós. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. E, cara, essa palavra tem mudado a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Amém? Se inscreva aqui no meu canal, Anderson Fernandes. Compartilhe esse vídeo, né? Vai lá curtir a nossa página também, Anderson Fernandes no Facebook, e vai ser bênção. Tá bom? Tamo junto, é nóis.